Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa. E nos primeiros domingos, nós meditávamos no domingo passado também, relembrando os outros domingos, nós percebemos umas aparições de Jesus, umas manifestações de Jesus aos seus discípulos e assim por diante. E no domingo passado, Jesus se manifestava a nós, se apresentava a nós como sendo o bom pastor. É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, pelo rebanho, o bom pastor que conhece cada uma das ovelhas e o bom pastor que cada uma das ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. E hoje no Evangelho, Jesus então nos pede a nossa resposta. Diante de tudo isso que nós já vimos até aqui, Jesus Cristo que morreu, deu a sua vida na cruz por nós, por cada um de nós, Jesus Cristo que ressuscitou, Jesus Cristo que aparece aos discípulos, que ensina, que perdoa, que institui o sacramento do perdão, da misericórdia, Jesus Cristo que conduz ali após a sua ressurreição os discípulos naquilo que deveria ser a sua igreja querida e fundada por Jesus. E Jesus Cristo que se mostra como o pastor desta igreja, agora Ele quer de nós a nossa resposta. Nós somos ou não somos membros desta igreja fundada por Jesus? Nós somos ou não somos discípulos de Jesus? Nós entendemos o que aconteceu? Nós conseguimos compreender a grandeza desse acontecimento que foi a morte e ressurreição do Senhor e a fundação de uma igreja. Jesus Cristo que institui ali o grupo dos apóstolos, coloca Pedro como cabeça, como chefe desses apóstolos. Jesus Cristo que mostra como deve ser o modo de vida desses apóstolos, e esse modo de vida vai passando de gerações em gerações até chegar ao nosso dia. E a tudo isso Jesus Cristo dá o nome de igreja. Esta é a sua igreja, a igreja que conduz à salvação, a igreja que nos dá esse parâmetro, que nos dá esse caminho seguro para chegarmos até Cristo, para chegarmos até o céu. E nós somos parte, nós somos membros desta igreja pelo nosso batismo. Nós sabemos, aprendemos lá na catequese que quando nós somos batizados, nós recebemos duas coisas, dois presentes muito bons. O primeiro deles, que nós nos tornamos filhos de Deus. Pelo batismo nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Deus conhece a cada um de nós e nos ama com amor de Pai. E pelo batismo, quando nós somos filhos de alguém, nossos pais, nós temos também a nossa família. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos membros da família de Deus. Nós somos membros desta grande família que é a igreja. Hoje está um pouquinho reduzida, nossa família aqui, mas porque temos a procissão, a missa à noite, espero que seja por isso, se Deus quiser é por isso. Mas nós somos membros dessa grande família, nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. E meus irmãos, para pertencer a essa família, para pertencer a essa igreja, assim como também na nossa família, às vezes tem coisas que não são muito boas, às vezes tem sofrimentos, às vezes tem incompreensões, e assim como toda família tem, também na nossa família que é a igreja também tem. E São Pedro fala hoje na primeira leitura, é preciso passar por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, São Pedro nos fala com estas palavras, é preciso passarmos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. E meus irmãos, quando nós tomamos consciência daquilo que somos, do nosso ser cristão, do nosso ser filho de Deus, muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos enfrentar incompreensões, nós vamos enfrentar perseguições e assim por diante. E na igreja também é assim.
A igreja, desde a sua fundação, ela foi perseguida, na Idade Média foi perseguida, hoje, na Idade Moderna, contemporânea, a igreja também é perseguida. Amanhã, daqui 100 anos, 200, 1000, 2000, não sei quanto tempo ainda falta para Jesus voltar, mas a igreja sempre será perseguida. Isso é um fato, isso é uma constatação. E meus irmãos, sinceramente, às vezes é bom essa perseguição. Sabe por que é bom? Porque a perseguição, ela prova a fé daqueles que são bons. A perseguição, ela nos coloca em prova. E a igreja cada vez mais vai diminuindo o seu número. Vocês perceberam isso? Saiu um novo censo dizendo que parece que no Brasil já 49% apenas são católicos. Há 15 anos atrás eram 65%. E isso não é ruim, né? Parece ser ruim, mas na verdade isso pode ser até bom. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja não precisa de números, a igreja não precisa de multidões, de pessoas que se dizem católicas, mas não são católicas. A igreja precisa de fiéis, a igreja precisa de discípulos de Jesus que seguem o Evangelho, que dão testemunho daquilo que são. E nós somos filhos de Deus. E como filhos nós devemos honrar o nosso Pai. Como filhos nós devemos amar o nosso Pai. Como filhos nós devemos viver como o nosso Pai nos pede para viver. E quantos milhões e milhões e milhões de católicos que se dizem católicos, mas não são católicos. Não são católicos. E mais uma coisa para a gente aprender, né? Esses dias eu ensinava para vocês que não existe no nosso dicionário de católico o tal do pecado do dia a dia, né? Outra coisa que vocês podem anotar que não existe, uma frase que não existe, é a frase: eu sou católico não praticante. Essa frase não existe. Eu sou católico praticante. Isso não existe. Eu sou católico não praticante. Isso não existe. O que existe é: eu sou católico, ou eu sou um pagão batizado. Eu sou alguém que se diz católico, mas não vivo a minha fé. Eu sou alguém que se declara católico, mas não sou católico. Por quê, meus irmãos? Porque ser católico é praticar. Ser católico é viver o amor. Ser católico é fazer aquilo que Deus nos pede. Ser católico é viver como filho de Deus. E se eu não vivo como filho de Deus, se eu não pratico a minha religião, se eu não ponho em prática aquilo que o Senhor me ensina na sua palavra, eu não sou católico. Então não existe esse negócio de católico não praticante. Não existe. A pessoa não é católica, porque ser católico já é praticar. Não tem como eu ser católico sozinho. Não tem como eu ser católico só na minha casa. Ser católico é difícil, e é difícil demais. É difícil demais ser católico. Mas é bom demais ser católico, porque é na igreja católica que nós encontramos o caminho da salvação. E meus irmãos, se nós queremos uma vida fácil, é fácil viver uma vida fácil, mas é difícil morrer numa vida fácil. É difícil porque quando chega o momento da morte, aí nós nos deparamos com o abandono de todas as coisas. Nós nos deparamos com tudo o que nós pensávamos que tinha, tudo aquilo que nós vivemos e conquistamos na nossa vida fácil, tudo aquilo vai por água abaixo. Tudo aquilo se perde. Nós ficamos sozinhos, porque nunca buscamos estar com os irmãos e com Deus na nossa vida. E como, meus irmãos, nós podemos fazer isso? Nós podemos viver como católicos de verdade, justamente praticando aquilo que o Senhor nos pede, vivendo o amor. E hoje no Evangelho nós escutamos isso do próprio Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, vós também deveis vos amar. Assim
Desta forma, todos reconhecerão que são meus discípulos. Não tem outro jeito, não tem outra forma de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, a não ser o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor doação, o amor que dá a vida, o amor que quer o bem. Não toda forma de amar, como dizem hoje, mas uma única forma de amar, que é a forma do amor de Jesus por nós, a forma do amor de Deus por nós. E esse único amor que existe, ele se traduz nas nossas relações humanas, no nosso modo de amar as pessoas, no nosso modo de viver com as pessoas. E como é triste a gente saber notícias de cristãos, de católicos, que não amam, que vivem com egoísmo, que vivem sem se importar com as outras pessoas, que dão mau testemunho, que causam escândalos para a igreja. E, meus irmãos, esta é a segunda perseguição da igreja. A igreja, como eu dizia, foi sempre perseguida de forma externa, por inimigos externos, mas a pior perseguição da igreja, e aquilo que mais causa dor, aquela ferida maior na igreja, é causada por nós mesmos, quando de dentro nós perseguimos a igreja, quando de dentro nós damos mau testemunho, quando de dentro da igreja nós causamos escândalos. E quantos escândalos nós temos visto na igreja por aí afora, de padres, de leigos, de pessoas que não vivem de forma como deveriam viver, por fraqueza ou por maldade, não sei, e não cabe a nós julgar, mas que causam dor ao coração da igreja. E, meus irmãos, rezemos, peçamos a Deus para que nós nunca sejamos motivo de dor ao coração desta nossa mãe que é a igreja, porque nós temos consciência daquilo que somos, e como eu dizia no início, nós somos família de Deus, nós somos uma grande família, e ninguém quer que a sua família esteja mal, ninguém quer que a sua família vá para caminhos que não sejam caminhos bons. E assim também deve ser a nossa consciência em relação à igreja, amar como Cristo nos amou. E qual é a maior expressão do amor de Cristo? Onde nós podemos ver o maior ato de amor de Jesus Cristo por cada um de nós? Na cruz. Basta olharmos para a cruz e nós percebemos ali a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que domina, que criou, que tudo fez, o nosso Deus que nos criou por amor, o nosso Deus que sempre se dedicou a nós, que sempre nos quis perto dele, e por causa da nossa infidelidade, do nosso pecado, esse nosso Deus Todo-Poderoso se faz tão pequeno ali na cruz, dá a sua vida na cruz, é humilhado, é ultrajado e morre na cruz. Esta é a expressão do amor. Qualquer coisa que está longe disso não é amor. O amor é o amor doação. O amor de Cristo por nós e o amor que Cristo nos pede é o amor doação. É o amor que não é egoísta. É o amor que não quer nada para si, somente para si, e não importa os outros. Mas é o amor que pensa primeiramente nos outros e fazendo os outros felizes, doando aquilo que tem, doando do seu ser ao outro, nós também vamos ser felizes, porque só há felicidade onde há amor, e só há amor onde há esta intimidade com Deus, em Deus. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus neste dia. Convido vocês a pensarem sobre isso durante esta semana. Como estamos vivendo a nossa vida de filhos de Deus? Como estamos levando a nossa vida de irmãos? Será que, como Jesus fala no Evangelho, as outras pessoas, quando nos veem, reconhecem logo: olha, esse daí é discípulo de Jesus, esse daí é católico? Será que, sem nos conhecer, as pessoas podem dar esse testemunho de nós?